Bem-vindo ao podcast da Arrendax, a sua referência no mercado imobiliário em Portugal e Espanha. Quer investir com segurança? Comprar ou arrendar um imóvel? Maximizar os seus rendimentos no alojamento local? Aqui encontra tudo o que precisa para tomar as melhores decisões imobiliárias. Somos especialistas em assessoria imobiliária, personal shopper e gestão de arrendamentos. Temos imóveis próprios para arrendar em Braga e Espanha. Ajudamos compradores a encontrar a casa ideal e tratamos de toda a gestão do seu imóvel turístico. Se quer estar à frente no mercado imobiliário, este é o seu lugar. Está pronto para descobrir todas as oportunidades que esperam por si? Se eu lhe dissesse que existem oportunidades incríveis no mercado imobiliário ibérico que muitos investidores ainda não descobriram, você acreditaria? No episódio de hoje, vamos explorar o cenário atual do setor imobiliário em Portugal e Espanha, entender as tendências, os desafios e, o mais importante, descobrir onde estão as melhores oportunidades para investir ou arrendar um imóvel com alta rentabilidade. Então, fique atento, porque vamos revelar informações valiosas que podem mudar a sua visão sobre o mercado imobiliário. Seja você um investidor experiente ou alguém que está apenas começando a considerar a compra ou arrendamento de um imóvel, é essencial entender o estado atual do mercado. Nos últimos anos, tanto Portugal quanto Espanha passaram por mudanças significativas no setor imobiliário. A pandemia redefiniu padrões de trabalho e estilo de vida, fazendo com que muitos buscassem imóveis maiores, com mais espaços ao ar livre e em cidades menos congestionadas. Mas agora, em um cenário pós-pandemia, o que podemos esperar? Os preços dos imóveis continuam a subir. A resposta é: depende da localização. Cidades como Lisboa, Porto, Madrid e Barcelona continuam sendo altamente valorizadas. Mas, ao mesmo tempo, existem regiões em crescimento que estão atraindo cada vez mais compradores e investidores devido ao custo-benefício mais atrativo. Outro fator importante é a demanda crescente por arrendamento. O turismo voltou com força total, impulsionando o mercado de alojamento local, e muitos jovens profissionais estão adiando a compra da casa própria, optando pelo arrendamento a longo prazo. Isso cria um cenário favorável para investidores que desejam rentabilizar os seus imóveis através do Airbnb ou contratos de arrendamento tradicionais. Mas será que Portugal e Espanha funcionam da mesma forma quando falamos de mercado imobiliário? É aqui que começam as diferenças. Portugal tem se tornado um dos destinos mais procurados para investimento imobiliário na Europa. Com uma qualidade de vida elevada, segurança e incentivos fiscais para estrangeiros, o país tem atraído um grande número de investidores internacionais. Cidades como Lisboa e Porto continuam sendo os principais polos de valorização, mas regiões como Braga, Aveiro e até o Algarve estão se destacando. Já na Espanha, o mercado é mais amplo e diversificado. Madrid e Barcelona seguem como os destinos mais procurados para compra e investimento, mas cidades como Valência, Málaga e Sevilha estão ganhando espaço. Além disso, o setor de alojamento local em cidades costeiras tem mostrado uma recuperação impressionante, especialmente devido ao turismo forte e à busca por segundas residências. E quando falamos de oportunidades, onde exatamente estão os melhores investimentos neste momento? Se você busca imóveis para arrendamento de longa duração, cidades secundárias em crescimento são uma excelente opção. Em Portugal, Braga e Guimarães têm atraído jovens trabalhadores e estudantes, aumentando a demanda por habitação. Em Espanha, Valência e Bilbao estão na mira de muitos investidores pelo equilíbrio entre preço e potencial de valorização. Se a sua estratégia for o alojamento local e o turismo, o Algarve em Portugal e cidades como Málaga e Sevilha na Espanha oferecem um retorno interessante devido à procura constante por hospedagem de curta duração. No final, a chave para um bom investimento imobiliário está em entender o mercado, acompanhar as tendências e identificar oportunidades antes da concorrência. E nos próximos capítulos, vamos aprofundar ainda mais como escolher o imóvel certo, evitar armadilhas e maximizar os seus lucros no setor imobiliário. Fique ligado, porque temos muito mais para explorar. Agora que você já tem uma visão mais clara do cenário imobiliário, surge uma das perguntas mais importantes para qualquer investidor: como escolher o melhor imóvel para investir? Tomar essa decisão sem um critério sólido pode significar perder dinheiro ou ficar preso a um imóvel difícil de rentabilizar. Por outro lado, se souber o que procurar e como avaliar corretamente um imóvel, você pode transformar um simples investimento em uma verdadeira máquina de gerar renda e valorização. Mas o que realmente faz um imóvel ser um bom investimento? Muitos acreditam que basta encontrar um preço baixo e esperar a valorização. Mas a verdade é que existem vários fatores que determinam se um imóvel será rentável ou não. O primeiro e mais importante fator é a localização. Você já ouviu a frase clássica no setor imobiliário:
localização, localização, localização. Mas o que realmente significa uma boa localização? Não se trata apenas de estar no centro da cidade ou próximo a pontos turísticos. É preciso avaliar o potencial de crescimento da região, a infraestrutura disponível, o acesso a transportes públicos, a proximidade de universidades, empresas e pontos de interesse que garantam uma demanda constante pelo imóvel. Uma localização estratégica pode significar que o seu imóvel terá sempre procura, seja para venda, arrendamento tradicional ou alojamento local. E aqui entra outro ponto crucial, a valorização futura. Não basta olhar para o presente, é fundamental pensar no médio e longo prazo. Como prever a valorização de uma região? Existem alguns sinais claros. Se a cidade ou o bairro está recebendo novos investimentos públicos e privados, como centros comerciais, universidades, hospitais e melhoria da infraestrutura, isso significa que a demanda por imóveis naquela área tende a crescer. Outro indicador importante são os planos urbanísticos da região. Áreas que passam por requalificação urbana ou projetos de modernização costumam apresentar uma valorização acima da média. Mas não basta olhar apenas para o bairro e para o crescimento da região. O imóvel em si precisa atender a certas exigências para ser um investimento sólido. O tamanho, a disposição dos cômodos, a qualidade da construção e até mesmo a vista podem influenciar o valor do imóvel e a sua atratividade para futuros compradores ou inquilinos. Agora que já falamos sobre os fatores essenciais na escolha do imóvel, como identificar verdadeiras oportunidades no mercado? Muitas das melhores oportunidades não estão à vista de todos. Um imóvel com potencial de valorização pode não parecer tão atraente à primeira vista, mas com pequenas reformas ou melhorias estratégicas, ele pode se tornar extremamente rentável. Isso significa que, muitas vezes, imóveis que precisam de pequenas atualizações podem ser comprados abaixo do valor de mercado e, com ajustes inteligentes, gerar um excelente retorno. Outro ponto essencial é entender a diferença entre imóveis para revenda, arrendamento tradicional e aluguel turístico. Se o seu objetivo é comprar para revender, precisa encontrar imóveis subvalorizados, negociar bem o preço de compra e planejar um período ideal para venda, garantindo uma margem de lucro atraente. Se o foco for arrendamento tradicional, a prioridade deve ser a estabilidade e a demanda a longo prazo. Escolher regiões com forte presença de estudantes, profissionais expatriados ou áreas com grande desenvolvimento econômico pode garantir que seu imóvel esteja sempre ocupado. Já para aluguel turístico, a estratégia muda. O imóvel precisa estar em uma área com forte demanda turística, ser bem decorado e oferecer uma experiência diferenciada para competir com outros alojamentos no Airbnb e outras plataformas. Ou seja, antes de escolher um imóvel, é fundamental definir qual é a sua estratégia de investimento e alinhar essa estratégia com as características do imóvel e da localização. No próximo capítulo, vamos aprofundar como financiar e estruturar a compra do imóvel da forma mais inteligente possível, garantindo que o seu investimento seja sustentável e bem planejado. Fique ligado, porque agora vamos entrar nos aspectos financeiros que podem fazer toda a diferença no sucesso do seu investimento imobiliário. Agora que você já sabe identificar boas oportunidades, é hora de dar o próximo passo: entender o processo de compra de imóveis em Portugal e Espanha. Comprar um imóvel pode parecer um processo complexo, repleto de burocracia e detalhes legais. Mas a verdade é que, com um bom planejamento e conhecimento do processo, é possível evitar erros, agilizar a compra e garantir as melhores condições. Neste capítulo, vamos desvendar todas as etapas envolvidas na aquisição de um imóvel, desde a documentação necessária até as opções de financiamento. O primeiro passo para comprar um imóvel é garantir que toda a documentação esteja em ordem. Em Portugal e Espanha, o processo de compra envolve uma série de documentos essenciais que garantem a legalidade da transação e a segurança do comprador. Em Portugal, alguns dos principais documentos necessários são a certidão permanente do registro predial, que comprova a situação jurídica do imóvel, a caderneta predial, que contém a descrição fiscal do imóvel, e o licenciamento de habitação, que confirma que a propriedade pode ser usada para fins residenciais. Além disso, é fundamental solicitar a ficha técnica de habitação, um documento que contém todas as especificações técnicas do imóvel. Já na Espanha, a documentação essencial inclui a nota simple, que fornece informações sobre a propriedade e seus proprietários, a escritura pública de compra e venda, que oficializa a transação, e o certificado de eficiência energética, obrigatório para qualquer imóvel à venda. Também é importante verificar se há dívidas pendentes associadas ao imóvel, como impostos municipais e taxas de comunidade. Mas o que muda se o comprador for estrangeiro? Em Portugal, tanto residentes quanto estrangeiros podem comprar imóveis sem grandes restrições.
No entanto, estrangeiros precisam obter um número de identificação fiscal, NIF, e, caso não residam no país, ter um representante fiscal. Além disso, Portugal oferece programas como o Golden Visa, que permite obter a residência através do investimento imobiliário, tornando o país um destino ainda mais atrativo para investidores internacionais. Na Espanha, o processo também é acessível para estrangeiros, mas exige a obtenção do número de identificação de estrangeiros, NIE, um documento essencial para qualquer transação financeira no país. Além disso, compradores internacionais devem estar atentos às implicações fiscais, especialmente no caso de não residentes, que podem ter obrigações fiscais adicionais ao adquirir e manter um imóvel. Agora que já entendemos a parte burocrática, surge uma questão essencial: como financiar a compra do imóvel e conseguir as melhores condições? Em Portugal, os bancos oferecem financiamentos imobiliários tanto para residentes quanto para estrangeiros, com prazos que podem chegar a 40 anos e taxas de juros competitivas. No entanto, é fundamental comparar as condições oferecidas por diferentes instituições e entender os tipos de taxa de juros disponíveis, que podem ser fixas, variáveis ou mistas. Na Espanha, as condições de financiamento também são bastante atrativas, mas podem variar dependendo da nacionalidade do comprador. Residentes normalmente conseguem financiamentos de até 80% do valor do imóvel, enquanto estrangeiros podem ter um limite de 60% a 70%. Assim como em Portugal, é importante analisar as taxas de juros e o prazo de pagamento antes de fechar negócio. Outro ponto crucial é a negociação das condições de compra. Muitos compradores aceitam o primeiro preço pedido pelo vendedor, mas, na maioria dos casos, há margem para negociação. Ter uma boa estratégia de negociação pode significar uma economia considerável no valor final do imóvel. Comprar um imóvel é um processo que exige atenção aos detalhes, mas quando bem planejado, pode ser uma das decisões mais rentáveis e seguras para o seu património. No próximo capítulo, vamos explorar como transformar esse imóvel em uma fonte de renda passiva, seja através do arrendamento tradicional ou do alojamento local. Se você quer maximizar os seus lucros e garantir um retorno sólido sobre o seu investimento, não pode perder o que vem a seguir. Vamos falar sobre dois modelos principais de arrendamento: o aluguel de longo prazo e o alojamento local, também conhecido como aluguel de curta duração. Ambos têm vantagens e desafios, e escolher o modelo certo pode fazer toda a diferença na rentabilidade do seu investimento. Comecemos pelo aluguel de longo prazo. Esse modelo é o mais tradicional e consiste em arrendar o imóvel por períodos prolongados, geralmente de 1 a 5 anos. Mas será que vale a pena? A principal vantagem do aluguel tradicional é a estabilidade. Com um contrato bem estruturado, você garante uma renda fixa mensal sem precisar lidar com a rotatividade constante de hóspedes. Além disso, a gestão do imóvel é mais simples, já que não há necessidade de limpezas frequentes, check-ins e check-outs. Outro fator importante é a previsibilidade financeira. Diferente do alojamento local, onde a renda pode variar de mês para mês, o aluguel de longo prazo oferece uma receita estável, facilitando o planejamento financeiro e o pagamento de despesas como condomínio e impostos. Mas nem tudo são vantagens. Um dos desafios do aluguel tradicional é a limitação nos aumentos de renda. Em muitos casos, os contratos estão sujeitos a regras que limitam o reajuste do valor da renda ao longo dos anos, o que pode reduzir o potencial de lucro do investimento. Além disso, inquilinos inadimplentes podem representar um risco, tornando essencial a escolha cuidadosa do perfil do locatário. Agora, vamos falar sobre o aluguel de curta duração, o famoso alojamento local. Nos últimos anos, plataformas como o Airbnb e Booking.com transformaram o mercado imobiliário, permitindo que proprietários alugassem seus imóveis para turistas e viajantes a curto prazo. Mas será que essa é a melhor opção para você? O maior atrativo do alojamento local é a rentabilidade. Em zonas turísticas e cidades movimentadas, um imóvel alugado por temporada pode gerar uma renda muito maior do que o aluguel tradicional. Além disso, você tem flexibilidade para ajustar os preços de acordo com a demanda, maximizando seus ganhos em épocas de alta temporada. Outro ponto positivo é a possibilidade de usar o imóvel quando desejar. Diferente do aluguel de longo prazo, onde o imóvel fica ocupado por um inquilino por anos, no alojamento local você pode bloquear datas no calendário e aproveitar o imóvel para uso pessoal quando quiser. No entanto, esse modelo também tem desafios. A gestão de um alojamento local exige mais dedicação, pois envolve a recepção de hóspedes, limpeza frequente, manutenção e comunicação constante. Para quem não quer lidar com essa rotina, a solução pode ser contratar uma empresa de gestão de alojamento local, o que reduz o trabalho, mas também impacta os lucros.
Outro ponto crucial são as regulamentações. Em Portugal e Espanha, o alojamento local está sujeito a regras específicas que variam de cidade para cidade. Em algumas regiões, há limites para novas licenças e exigências rigorosas para quem deseja operar um imóvel como alojamento turístico. Além disso, a tributação também difere entre os dois modelos. No aluguel de longo prazo, os impostos são geralmente mais baixos e previsíveis, enquanto no alojamento local, os rendimentos podem ser taxados de forma mais agressiva, dependendo do enquadramento fiscal. Então, qual é a melhor opção? A resposta depende do seu perfil como investidor e da localização do seu imóvel. Se você busca estabilidade e menos trabalho na gestão, o aluguel de longo prazo pode ser a escolha certa. Mas se o seu imóvel está em uma zona turística e você está disposto a investir tempo ou contratar um gestor, o alojamento local pode oferecer retornos financeiros muito mais atrativos. Agora que você já escolheu o modelo de aluguel ideal para o seu imóvel, seja ele de longo prazo ou alojamento local, chegou o momento crucial: como garantir que essa propriedade gere o máximo de lucro com o mínimo de complicação. Muitos investidores compram imóveis promissores, mas acabam perdendo dinheiro por não saberem gerenciá-los de forma eficiente. A verdade é que a rentabilidade de um imóvel não depende apenas da sua localização ou do preço da renda, mas sim da forma como ele é administrado. Neste capítulo, vamos explorar estratégias essenciais para alugar rapidamente, evitar dores de cabeça com inquilinos ou hóspedes e utilizar tecnologia para simplificar a gestão. Vamos começar pelo marketing imobiliário. Se você quer que o seu imóvel nunca fique vazio, precisa garantir que ele seja visto pelas pessoas certas. No caso do aluguel tradicional, o segredo está em criar um anúncio atraente, com fotos profissionais, uma descrição detalhada e uma estratégia de divulgação eficiente. Muitos proprietários cometem o erro de simplesmente publicar o imóvel em um portal imobiliário e esperar que apareçam interessados. Mas quem realmente quer alugar rápido precisa ir além. Aqui estão algumas estratégias infalíveis. Primeiro, invista na apresentação visual do imóvel. Fotos de qualidade profissional aumentam significativamente o número de contatos recebidos. Se possível, faça também um vídeo tour do imóvel, permitindo que os potenciais inquilinos tenham uma experiência mais realista antes mesmo da visita presencial. Segundo, use múltiplas plataformas. Não dependa de um único site para divulgar seu imóvel. Utilize portais imobiliários, redes sociais, grupos especializados e até anúncios pagos para atingir um público maior. E por último, otimize sua descrição com palavras-chave estratégicas. Se o imóvel está próximo a uma universidade, inclua isso no título do anúncio. Se tem varanda, garagem ou uma vista privilegiada, destaque esses detalhes. Quanto mais atrativo for o seu anúncio, mais rápido o imóvel será alugado. Agora, quando falamos de aluguel de curta duração, a lógica do marketing muda um pouco. No alojamento local, você está competindo diretamente com hotéis e outros imóveis semelhantes na mesma região. Aqui, a chave do sucesso está em criar uma experiência diferenciada. Isso começa com a decoração. Imóveis bem decorados e que oferecem uma identidade única atraem mais hóspedes e podem cobrar diárias mais altas. Além disso, investir em boas avaliações é essencial. Um imóvel com boas avaliações no Airbnb ou Booking.com pode ter uma taxa de ocupação muito superior a um imóvel com poucas ou más reviews. Outro ponto essencial para maximizar lucros é uma gestão eficiente de inquilinos e hóspedes. No aluguel tradicional, um dos maiores desafios é evitar problemas com inquilinos inadimplentes ou que causam danos ao imóvel. Para isso, é fundamental fazer uma boa triagem antes de fechar contrato. Sempre peça comprovantes de rendimento, referências de locações anteriores e, se possível, um fiador ou seguro de renda. Já no alojamento local, a gestão dos hóspedes exige agilidade. Responder rapidamente a consultas, garantir um check-in eficiente e solucionar problemas com rapidez são diferenciais que impactam diretamente a satisfação dos clientes e, consequentemente, a taxa de ocupação do imóvel. Mas como fazer tudo isso sem que a administração do imóvel se torne um fardo? A resposta está na tecnologia e na automação. Hoje, existem diversas ferramentas que podem facilitar a gestão de imóveis, tornando o processo mais eficiente e lucrativo. Para aluguel tradicional, plataformas de gestão imobiliária permitem automatizar cobranças, gerar contratos digitais e até fazer a gestão de manutenções. Algumas soluções permitem que você acompanhe tudo remotamente, sem precisar de um intermediário. Já para o alojamento local, existem softwares que sincronizam os calendários de diferentes plataformas, automatizam respostas para hóspedes e até controlam fechaduras eletrónicas, eliminando a necessidade de check-ins presenciais.
Outra tecnologia essencial é a precificação dinâmica. Em vez de definir um preço fixo para a diária do seu imóvel, ferramentas de precificação ajustam automaticamente os valores com base na demanda e na concorrência, garantindo que você maximize seus ganhos sem precisar monitorar os preços manualmente. No final das contas, um imóvel bem gerenciado não apenas gera mais lucro, mas também reduz o seu nível de stress como proprietário. Se você aplicar essas estratégias, poderá transformar seu imóvel em um ativo altamente rentável, sem que a administração se torne uma tarefa desgastante. Mas para quem deseja ter sucesso a longo prazo no setor imobiliário, há uma questão fundamental: para onde está caminhando o mercado? Quais serão as oportunidades e desafios dos próximos anos? Hoje vamos falar sobre as tendências e o futuro do setor imobiliário, explorando temas como digitalização, sustentabilidade e as mudanças que irão moldar o mercado em Portugal e Espanha. Entender essas transformações é essencial para quem quer investir de forma estratégica e garantir que seu imóvel continue valorizando no futuro. Vamos começar pelo impacto da digitalização. Nos últimos anos, a tecnologia revolucionou o setor imobiliário de várias formas. O processo de compra, venda e aluguel de imóveis tornou-se mais ágil, transparente e acessível, graças a ferramentas digitais que simplificam cada etapa. Hoje, plataformas online permitem que investidores encontrem imóveis, analisem preços e até assinem contratos sem sair de casa. A inteligência artificial já é usada para prever tendências de valorização e sugerir os melhores momentos para comprar ou vender um imóvel. Além disso, a realidade virtual e o tour 3D possibilitam visitas remotas, o que amplia o alcance de potenciais compradores e inquilinos. Para investidores, isso significa que o mercado está cada vez mais dinâmico. Quem souber aproveitar essas ferramentas terá uma vantagem competitiva enorme, conseguindo identificar oportunidades rapidamente e reduzir custos operacionais. Mas a digitalização não se limita apenas ao processo de compra e aluguel. Ela também está transformando a gestão dos imóveis. Softwares de automação permitem desde a administração de contratos e pagamentos até a gestão de manutenções e serviços. Isso significa menos burocracia e mais eficiência, algo essencial para quem deseja escalar seus investimentos. Agora, vamos falar sobre um dos temas mais importantes para o futuro do mercado imobiliário: a sustentabilidade. A preocupação com o meio ambiente está redefinindo a forma como os imóveis são projetados, construídos e geridos. Cada vez mais, governos e consumidores estão priorizando soluções ecológicas, o que cria tanto desafios quanto oportunidades para investidores. Construções sustentáveis, com alta eficiência energética e materiais ecológicos, estão se tornando o novo padrão. Certificações ambientais, como o selo BREEAM ou LEED, aumentam a valorização dos imóveis e atraem inquilinos dispostos a pagar mais por um espaço que consome menos energia e água. Além disso, a adoção de tecnologias como painéis solares, sistemas de reaproveitamento de água e isolamento térmico eficiente não apenas reduzem o impacto ambiental, mas também diminuem significativamente os custos de operação do imóvel, tornando mais rentável no longo prazo. Nos centros urbanos, a tendência de cidades inteligentes está ganhando força. O conceito envolve o uso de tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos habitantes, otimizando desde o transporte público até a eficiência energética dos edifícios. Para investidores, isso significa que áreas que adotam soluções de mobilidade sustentável e planejamento inteligente terão uma valorização acelerada. E o que tudo isso significa para o futuro do mercado imobiliário? A principal lição é que o setor está evoluindo rapidamente, e quem deseja ter sucesso precisa estar preparado para se adaptar. Nos próximos anos, veremos um aumento na digitalização das transações imobiliárias, uma maior valorização dos imóveis sustentáveis e um mercado cada vez mais competitivo e globalizado. Para investidores, isso significa que o conhecimento será o maior diferencial. Quem entender essas tendências e souber antecipar as mudanças conseguirá identificar as melhores oportunidades e maximizar seus lucros. Se você quer construir um portfólio imobiliário sólido e à prova do futuro, é essencial acompanhar as inovações do setor, investir em imóveis que sigam padrões sustentáveis e utilizar a tecnologia para otimizar sua gestão. Com isso, encerramos este curso sobre o mercado imobiliário em Portugal e Espanha. Se você chegou até aqui, já tem um conhecimento sólido para tomar decisões estratégicas e transformar imóveis em ativos altamente rentáveis. Mas lembre-se, o sucesso no setor imobiliário não depende apenas do que você aprendeu até agora, mas da sua capacidade de se manter atualizado e agir no momento certo. Se quiser continuar aprofundando seus conhecimentos e receber insights exclusivos sobre o mercado imobiliário, fique atento aos próximos conteúdos da Arrendax.
Estamos aqui para ajudá-lo a investir com inteligência e construir um futuro próspero através do setor imobiliário. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da Arrendax. Esperamos que tenha encontrado insights valiosos para navegar no mercado imobiliário com confiança e estratégia. Se gostou, siga-nos para não perder os próximos episódios, onde trazemos mais dicas, tendências e oportunidades para quem quer investir, comprar ou arrendar com segurança em Portugal e Espanha. Tem dúvidas ou quer saber mais sobre os nossos serviços? Visite-nos e descubra como podemos ajudá-lo a encontrar o imóvel ideal ou a rentabilizar o seu investimento. Obrigado por nos acompanhar. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Até lá, bons negócios e boas oportunidades imobiliárias.